criptomoeda que entregou mais de 200% de valorização somente nesse ano de 2024 e ainda estamos começando o mês de março. Criptomoeda que é ligada no setor de armazenamento e você vai conhecer muito mais aí depois da vinheta sobre a Airwave. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje vamos conhecer o projetinho da Airwave, que é uma criptomoeda ligada ao setor de armazenamento, que é um setor no mercado cripto que antes não chamava tanta atenção. Porém, realmente, agora a gente está vendo diversos criptoativos desse setor e principalmente a Airwave apresentando valorizações absurdas. Então, fizemos uma análise completa para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Então, vamos com calma, vai se aconchegando, papel e caneta na mão e bora de conteúdo. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa, galera. Fazer aquela análise geral de Airwave, passando pelos pontos fundamentais ali para o nosso entendimento. Então, a primeira coisa, galera, de qualquer projeto, temos que entender o que é o projeto de certa forma. A Airwave, especificamente, eu já falei, ela é um protocolo de armazenamento, só que isso é muito brando aí o conhecimento, precisamos aprofundar. Ela é um protocolo de armazenamento permanente de dados, então a ideia dela é que a gente utilize a rede dela para armazenar dados permanentemente, pagando apenas uma taxa de transação. Então é aquele modelinho assim, entre a gente utilizar um armazenamento em nuvem, como os conhecidos do mercado, que a gente tem Google, Amazon, entre outros, a gente utilizar protocolos descentralizados como a própria Airwave, onde o armazenamento dela, que vai ficar permanente, não vai ser numa nuvem da vida, como eu falei, de outras empresas. Ela ficaria direto na blockchain. Pois a blockchain, né, ela tem esse benefício, assim como o do Bitcoin, onde nela todo o histórico é imutável e também aí inalterável e totalmente transparente. Isso que é bem bacana. Então a Airwave, ela está trazendo esses aspectos da blockchain para o mundo do armazenamento. Temos outros projetos ligados a esse mesmo segmento, mas a Airwave está trazendo alguns diferenciais que a gente vai entender um pouco mais. E o bacana é que esse modelo de negócio, ele aplica até mesmo a dados muito importantes que temos na história da humanidade, que poderia ser armazenado numa Airwave da vida, até mesmo dados um pouquinho mais brandos, desde páginas de sites, entre outros aspectos que dá para você descentralizar utilizando protocolos de armazenamento como a própria Airwave. E como já estamos falando de rede, a Airwave especificamente, ela não é uma rede EVM como a gente tem aquela famosa MetaMask para utilizar. Então a gente precisa de uma wallet específica, onde a própria Airwave Wallet já supre bastante a necessidade, principalmente de serviços como armazenamento, como a gente comentou. E o protocolo ele é protegido por uma rede aberta e descentralizada de mineradores. Então o mecanismo de consenso dele é baseado na mineração. A gente não tem aquele mecanismo de consenso Proof of Stake como do Ethereum ou de outras blockchains como a própria Solana, que a gente precisa deixar nossas criptos travadas no protocolo para contribuir aí com o mecanismo de consenso, com a própria segurança da rede. Não, aqui a gente está falando de mecanismo de consenso tipo do Bitcoin. Então a gente precisa de poder computacional, máquinas, hardware e mais especificamente, galera, entre CPU e também disco rígido, que seja HD, SSD, porque estamos falando com armazenamento, então sim, você vai contribuir com ele também. Até por isso, galera, muitas pessoas também categorizam esse tipo de projeto aí de armazenamento também na classificação de DePIN, porque a gente está contribuindo com uma infraestrutura para um ambiente descentralizado, então não deixa de ser interessante também. E a mineração da Airwave, ela foi projetada para aumentar o máximo de número de replicações. O que quer dizer isso, galera? Então, como todo mundo contribui com esse armazenamento descentralizado, os validadores tendem a replicar os dados que tem dele para realmente se tornar permanente. E a ideia é o cara que ele mais performa bem nessa parte de armazenamento, valida maiores partes de armazenamento da própria blockchain, ele tende a ter mais incentivos. Então, isso daí balanceia até mesmo a própria dinâmica. Quem armazena mais também ganha mais incentivos e isso acaba balanceando a rede, que acaba sendo interessante também. A gente tem aqui uma imagem para estar representando, mas do modelo de blockchain não muda muito, só que a gente tem que entender como é que funciona o mecanismo de consenso deles. E ele tem um mecanismo de consenso com um nomezinho um pouquinho diferente, que envolve toda essa dinâmica que eu falei para vocês de armazenamento, chamada de provas sucintas de acesso aleatório. Então é o SPORAS, aquelas famosas trava-línguas aí do mundo cripto. E o mecanismo que incentiva esses mineradores aí, ou seja, as recompensas, vem da própria inflação do cronograma do token, como a gente vai passar no Tokenomics para vocês, tá bom? Mas a dinâmica é bem realista quando a gente fala nessa parte. Quanto mais armazenamento o usuário, o nó validador ali, ele passa a receber, mais incentivos também quando a gente fala de melhora de eficiência no processo de mineração, ele vai ganhar também. Então por isso que tem uma curva crescente aqui. E outra coisa que é bastante interessante, galera, é que toda
todos os dados permanentemente armazenados na Airwave é chamado de uma permaweb. Então, eles têm como se fosse o ecossistema deles, só que é nomeado aí de permaweb, que a gente consegue acessar diversas aplicações que utilizam a rede da Airwave para trazer um serviço para a gente. Então, por exemplo, a gente tem aqui dados de analytics, tem aqui ferramentas aí para a gente utilizar desde desenvolvimento, tem até mesmo as exchanges, e-mail sim descentralizado que utiliza o armazenamento da Airwave, até mesmo incubadoras, vamos pegar aqui ó, de infraestrutura, NFTs. O NFTs é muito forte, galera, porque para você que não sabe, a gente tem aí os famosos da rede Ethereum, por exemplo, Bored Apes. A rede Ethereum, ela também tem a questão do seu armazenamento que acaba sendo muito caro, por isso que as taxas dela são extremamente altas. E os NFTs são um caso bem específico ali, que diversas imagens que a gente visualiza na OpenSea, por exemplo, não estão armazenadas na blockchain do Ethereum. Agora, os contratos inteligentes do NFT, sim. Só que a imagem, o ponto JPEG lá, o link sim da imagem, não está armazenado na blockchain do Ethereum. Então a Airwave, ela tende a trabalhar com soluções dessa maneira devido ao seu armazenamento. Mas a gente já tem outros projetos também que cuidam do armazenamento de outras blockchains, os famosos aí conhecidos como a própria Celestia da vida, tá bom? Mas é bem bacana porque você vê que tem diversos sim aplicações que precisam do armazenamento e até mesmo seria mais interessante serem construídas em protocolos como o da Airwave. Por exemplo, um e-mail da vida, onde exige sim um banco de dados até que realmente grande, a gente consegue enxergar em protocolos como o da Airwave, entre outros aí, quando a gente fala de armazenamento, do que os convencionais que a gente tem no ambiente DeFi mais conhecido. A empresa Airwave, especificamente, galera, ela foi fundada lá em 2017 e também foi fundada por esse CEOzinho aqui, o alemão Sam Williams, que vou falar pra vocês, ele não é um cara aí de muitas palavras, mas realmente ele trouxe um projeto aí e ergueu e levantou bastante rodada de financiamento, tá? A partir de 2019, galera, mesmo o projeto sendo fundado em 2017, 2 anos aí de andamento, já conseguiu investimento aí milionários de A26, também Multicoin Capital, até mesmo a Coinbase Ventures investiu neles, é realmente aí de grande destaque. Muitos projetos do mundo cripto só conseguiram sobreviver por conta de investimentos como esse, tá bom, galerinha? E além disso, ele também conseguiu chamar a atenção de grandes empresas que se interessaram por esse sistema de armazenamento. A Meta, o Instagram, eu já vou falar para vocês que eles utilizaram anteriormente, quando o Instagram ele tinha aquele mecanismo de permitir você utilizar os NFTs como foto de perfil, até mesmo ali para verificar a própria conta sua do Instagram. Então, esse sistema de armazenamento dos NFTs, mas não é nem armazenamento, né, galera? Mas o armazenamento dos dados que vão ser demonstrados ali no Instagram de NFTs, que hoje não tem mais, era utilizado o da Airwave, que também era muito bacana. Agora o Mirror, que é um protocolo também de NFTs, utiliza o armazenamento da Airwave. Tem essa Metaplex também, que é bastante conhecida, também do mercado de NFTs, que utiliza a Airwave. E além dos próprios protocolos da Airwave, galera, a empresa ela possui aí os seus braços empresariais. A Airwave, ela tem sua parte ali de financiamento e aceleramento aí do próprio ecossistema dela. Então, por exemplo, a Airwave Ventures é um venture capital, que é uma empresa que investe em startups no mundo cripto, só que nesse caso ela investe nas empresas que constroem dentro do ecossistema dela. Então é aquele fundo para incentivar o próprio ecossistema. Community Labs, essa Digital History, Forward Research, a Hansa, essa Forward Research, ela é do próprio CEO aqui, da Airwave. Então essa a gente pode deixar aí de canto, porque realmente ela ia trabalhar junto. Mas essas outras aqui, elas são braços que ajudam a Airwave a incentivar o próprio ecossistema para fomentar mesmo. Agora, em mídias sociais, cara, na minha opinião, eles pecam um pouco, porque a Wave, ela tem uma rede social até que grande, chegando ali na casa de 100 mil seguidores, e até mesmo se for olhar o engajamento dos posts delas, é de certa forma bem engajado, só que canais de comunicação, ela peca bastante. Por exemplo, o principal canal de comunicação que ela tem do Discord é somente para desenvolvedores. Outro canal que ela também tem muito grande, que é o do Telegram, é somente para anúncios. Então, a gente comunicar com ela é um pouco difícil. E isso, na minha opinião, não é tão bom, porque as comunidades são o que faz crescer bastante os ecossistemas. Apesar dela ter uma comunidade aí um pouco enxuta em termos ali de engajamento, como eu falei para vocês, ela tem um time de desenvolvimento aí até que grande, e até mesmo a comunidade de desenvolvedores aí da Airwave é grande. Só que a comunidade para conversar com a sardelinha, eu acho interessante ter também.
Quando a gente vai olhar nos números diretamente delas, cara, ela é uma blockchain, não é daquelas que brilha pra caramba, não é à toa, né, galera? A gente tá falando de uma blockchain que é nichada no segmento de armazenamento. Então, de número de transações, até que tem bastante, tá? Só que aqui a gente pega no acumulado. Número de endereço total, 193 mil, não é lá aquelas coisas também. Só que o ativo, ele tem uma capitalização de mercado já de 2 bilhões. E o volume aqui em 24 horas, cara, 241 milhões de dólares, a gente tá falando somente do ativo da Airwave. Quando a gente vai pegar em números da própria blockchain, cara, se a gente pega aqui em questão de endereços ativos, você vê que não é um número relevante, 706 de endereços ativos. A gente pega aqui o tamanho que já foi feito de upload dentro da rede, mais de 51 mil aí gigas. Isso daí é realmente grande quando falamos de armazenamento on-chain, mas poderia ter entregue aí números mais relevantes até o momento devido ao tanto de tempo que ele existe. Só que eu venho ressaltar para vocês, galera. Quando a gente fala de segmento de armazenamento, ele nunca foi um segmento que foi assim o mainstream, holofotes do mercado cripto. Agora, como a gente está vendo, principalmente por conta das inteligências artificiais, que ainda também demandam muito armazenamento, que seja aí de data, quando a gente fala aí realmente de hardware, ou até mesmo de processamentos em nuvens como esse, mas cresceu bastante a demanda sim de armazenamento. Então agora que a gente está começando a ver tracionar projetos assim. Num passado não tão distante, a gente via o brilho aí de valorização dos ativos, mas agora em números nunca foi tão relevante mesmo, tá bom, família? Mas é bem interessante a gente acompanhar, porque sim, é um ecossistema que está em crescimento, principalmente depois aí de fevereiro que a gente vai comentar para vocês. Opa, tô vendo que você tá acompanhando essa análise braba do token da Airwave, e ainda assim não deixou o like aqui pra gente. Então vamos deixando o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, e também deixa aqui nos comentários outra criptomoeda do setor de armazenamento que você quer ver aí a análise dos insalubres acontecer aqui. Então beleza, Tokenomics eu sei que é a parte que vocês aí mais observam, que chamam sua atenção da sardelinha, mas vamos com calma, galera. Primeira coisa, funcionalidade do token AR, a gente tem que entender aí para ver qual é a real dele. Principal meio de troca ali de serviço da Airwave. O que quer dizer? Vou fazer um upload de dados, vou depositar minha imagem na blockchain deles, vou colocar meu vídeo, o que for. Eu vou precisar pagar com tokens AR. Então não tem muito o que fazer, não tenho que fugir. Eu preciso pagar para utilizar o serviço deles. Outras utilidades são meio de troca, que quer dizer swaps. Daí é o mínimo que a gente espera. E recompensa dos mineradores. Como vocês conseguem ver, a distribuição, a base dela inicial e até mesmo aí contínua de tokens vem por meio de recompensa dos mineradores. Então são eles que controlam a inflação do token. Desde o bloco Gênesis, galera, que foi quando saiu, realmente a gente viu que saiu uma boa emissão ali naquele começo, tanto é que contribui aí com a liquidez inicial, mas depois, galera, é só recompensa de mineração. Tanto é que a oferta máxima aí de AR será de 66 milhões, cara, e a gente já passou por boa parte dessa distribuição e só é controlada pelos mineradores. Então a inflação desse token não é alta não, é até interessante da gente observar. Agora, o usuário que deseja carregar qualquer dado de armazenamento, ele tem que pagar um custo de tokens AR. Só que, nesse caso, ele não é transferido diretamente para o minerador, como acontece em outros ecossistemas. Porque, eu vou pegar o exemplo do Bitcoin, galera. A gente tem a recompensa do bloco e a gente também tem a recompensa por taxa de mineração, de validação, perdão. Então, o que quer dizer? Todo bloco, realmente, ele dá a recompensa lá dos X Bitcoins que vai ser recompensado por bloco, tanto é que o halving corta essa recompensa pela metade, porém, os blocos, eles têm as taxas das transações que são coletadas e distribuídas para os mineradores também. Nesse caso, o da Airwave, eles coletam esses dados, mas não diretamente os mineradores. Ele vai meio que para um contrato inteligente, entre aspas, e depois ele faz essa redistribuição por meio da emissão da própria inflação do projeto. Tanto é, galera, que só no dia de hoje, o token da Airwave está subindo em torno de 17%. Em 2021, ele atingiu no 89 dólares, quase 90 dólares aí para ser mais exato. E ainda em 2020, ele atingiu sua mínima, cara, de 29 centavos. Ele já passou aí mais por 10.000% de valorização até o ponto de hoje, tá? Só que só para vocês verem, depois que ele tocou ali os 90 dólares até o ciclo de baixa, a gente viu que foi queda 90 graus. Ele atingiu as mínimas ali, teve gente que conseguiu comprar em torno de 4 dólares, por exemplo, e ele já tá novamente na casa dos 30 dólares. Passou por uma valorização absurda, principalmente depois de uma data que eu vou mencionar para vocês o que aconteceu. E ainda falando sobre o token, tem algo de bônus que eu achei bem interessante, galera, que podemos dizer que rola até uma participação nos lucros, mas vamos lá que é um pouquinho diferente. Ele tem o PSC e também o PST. O que quer dizer isso, galera? Os desenvolvedores, eles podem expressar direitos de propriedade utilizando as
as comunidades de participação de lucros. Olha que interessante. Então a comunidade de participação de lucros é o famoso PSC. Eles são representados por contratos inteligentes e cada PSC tem um token de participação nos lucros integrado. Então sim, galera, cada desenvolvimento que seja aí de aplicação, ele tem um contrato específico que vai armazenar esses tokens. E os aplicativos da Permaweb, que é o ecossistema deles que eu mostrei, de diversas aplicações que tem ali dentro, que usam esse PSC, eles podem distribuir diretamente sua receita para os token holders. Olha que interessante. Então a gente vê que isso é meio que nativo do ecossistema. E isso permite que os desenvolvedores, fundadores de aplicativos criem seus próprios fundos de desenvolvimento para o futuro dos aplicativos. Então isso é algo que acaba ajudando até mesmo os projetos tracionar junto com o ecossistema. Agora sobre o roadmap, cara, eu fiquei um pouquinho triste porque eu não achei nenhuma informação que traz com clareza o roadmap. Já achei de 2022, já achei alguns de 2023, mas é muito mais fácil achar o dos protocolos que são construídos em cima da Airwave do que o da própria Airwave. Então isso daí é um ponto negativo. Só que eu não vou deixar de mencionar, galera. Teve um grande catalisador que aconteceu depois do dia 28 de fevereiro, tanto é que a gente presenciou isso, forte valorização da própria Airwave. Ela teve a divulgação do seu AO, IO, tanto faz aí o jeito que você quiser falar. Mas é basicamente, galera, o lançamento de uma testnet, de uma blockchain da Airwave, totalmente modular, só que específica para contratos inteligentes com armazenamento permanente. Então isso é bem bacana, galera, porque depois de tudo que eu passei para vocês, ela já atendeu diversos clientes, já tem diversas aplicações utilizando o modelo de armazenamento dela. Só que ela não tem uma blockchain para contratos inteligentes, então a gente não tem um mundo DeFi aí de tão fácil acesso como dos próprios ali do ecossistema da Ethereum, das redes segundas camadas. Então isso daí pode ser um passo para a gente ver um ecossistema crescendo aí dentro da Airwave, com uma rede para a gente utilizar com mais clareza, com o universo DeFi utilizando o armazenamento permanente da Airwave. Se vai vingar ou não, a gente só vai saber com o tempo, porque a testnet foi lançada aí no dia 28, dia 27 veio o anúncio, só que foi dia 28 aí para nós do Brasil que veio o lançamento. Foi depois disso sim que a gente presenciou fortes valorizações nela. Agora, se realmente isso daí vai perdurar, temos que acompanhar. E a concorrência ainda assim existe, galera. A gente tem outras voltadas para esse setor, só que um pouco diferente da Airwave. Temos a ICP, temos a Filecoin, temos a Siacoin, só que é bem interessante, galera, porque esse segmento do mercado cripto, como eu falei para vocês, ele não é aquele segmento que tem o mainstream em cima, onde a gente tem brigas muito desleais. O que quer dizer? ICP, Filecoin, até mesmo a Airwave, eles brigam de capitalização de mercado, os próprios ativos em si, de não tão distante um para outro. A gente tem a ICP, acho que com 6 bilhões, tem a Filecoin ali com 4, a gente tem a Airwave com 2 bilhões, então são brigas bem interessantes de acompanhar, porque a Airwave, Filecoin, ICP, nenhuma a gente pode consagrar que é a principal desse segmento. Então a briga vai ser bem boa e, cara, como a gente tá vendo um crescimento agora desse setor de armazenamento, pode começar a brilhar muito mais. Agora vamos saber se é a Airwave ou não. Então, para fechar com chave de ouro, galera, temos que concluir alguns aspectos que eu acho bem bacana aqui, que eu entendi durante a nossa análise, família. Pessoalmente, Gudos Insalubres não é um segmento no mercado de criptomoedas que eu observava tanto. Tinha alguns projetos que eu acompanhei um pouco mais de perto, até mesmo como a Filecoin, só que devido até mesmo a demora para engrenar essa parte do mercado de criptomoedas, que realmente é a parte de armazenamento, e tem outros setores que a gente poderia até mesmo enquadrar junto, que eu não observava tão de perto e nem chamava tanto minha atenção. Só que depois, principalmente ali do boom das inteligências artificiais e com o passar do tempo, até mesmo no mercado tradicional, a gente está vendo a necessidade ferrenha de armazenamento que seja em nuvem e até mesmo que seja em data centers, por exemplo, é muito grande. Tanto é que grandes empresas do mercado tradicional investem milhões e milhões de dólares no setor de armazenamento, justamente porque são basicamente dados milionários que existem dentro, que seja de nuvens e que seja de servidores. Então, protocolos descentralizados para auxiliar nessa parte de armazenamento, eu acho super válido existir e até mesmo ter o seu papel no mainstream, sim. Tanto de renderização, como até protocolos como a própria Render, que brilhou bastante, que vão sim crescer bastante, ainda mais com esse boom das inteligências artificial, que a gente vai precisar de muito mais de renderização, escalonamento e armazenamento.
também vejo aí protocolos como Airwave, Filecoin e ICP se beneficiar muito desse movimento. Galera, a gente está passando por uma evolução tecnológica. Com o tempo, a gente vê que precisamos menos ainda de documentos físicos ou até mesmo de produtos físicos para a gente utilizar, porque o digital supre muito. E aonde é armazenado o digital? Sim, sempre tem que ter um lugar. E às vezes pode ser, num futuro não tão distante, protocolos como a Airwave no mundo da blockchain. Mas basicamente é isso, família. Aquela análise completa do Insalubres para vocês. Só quero ressaltar que nada disso aqui é uma dica de investimento. É apenas aquela análise para entendermos um pouco mais, principalmente porque estamos presenciando valorizações e atenções nesse mercado de armazenamento que não tinha tantos holofotes assim. E agora estamos começando realmente a assimilar e entender que pode ser sim grandes catalisadores para vermos booms de valorização desse segmento. Mas de qualquer forma, deixa o like aí que isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também comente aqui embaixo outras criptomoedas do setor de armazenamento que você tá de olho pra gente tá conhecendo. Tamo juntão, um ótimo domingo, forte abraço